Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo aí em casa e que estão aqui presentes também. Boa tarde. Hoje vamos começar com o nosso estudo sobre a parte infracional da infância e juventude. A gente costuma dividir grosseiramente a atuação da infância e juventude no infracional e na parte civil, né? Como a gente já viu até agora, a parte civil. E a gente acaba falando agora do infracional, só que essa linha de divisão ela é meio tênue, né? Porque, na verdade, todo o sistema, todo esse microsistema do ECA, ele tem uma coesão entre os seus dispositivos. Eles servem a mesma finalidade: dar um tratamento diferenciado a crianças e adolescentes daquele que é conferido aos adultos. Então, como nós vamos ver aqui, muito tem relação os atos infracionais praticados com pelos adolescentes com situações de vulnerabilidade que essa juventude, né, quando era mais jovem ou até mesmo na adolescência, vivenciou, e por conta disso das questões que acabaram motivando ele mais a praticar aquilo, ou então que mais motivaram que ele fosse selecionado pelo sistema. Nós vamos ver que há uma proximidade muito maior do que temos no sistema de adultos. No sistema de adultos nós temos a mesma forma de relacionamento dos crimes com outras questões sociais, só que isso é muito menos falado, infelizmente, né? Costuma-se entender que o crime é um fato isolado, como você tirasse uma foto e você julga aquilo que está acontecendo, sem você analisar todo o contexto histórico que permeia essa pessoa, do porquê que essa pessoa chegou ali e de como o Estado acaba responsabilizando essa pessoa. Isso é muito importante para que a gente possa compreender de onde chegou e para onde vai a pessoa que a gente coloca no sistema penal. E também que tipo de sistema penal que nós queremos, se nós queremos algum tipo de sistema penal. Como na infância e juventude esse assunto é um pouco mais intermeado, fica melhor para a gente conseguir debater, inclusive nos próprios processos. Então, inicialmente, antes de mais nada, eu vou querer expor para vocês como que nós chegamos até o momento que nós estamos agora, de responsabilização das crianças e dos adolescentes. Vocês já viram na parte histórica como é que estava na etapa indiferenciada, como é que estava na etapa minorista e também até chegar a parte da proteção integral. Só que isso às vezes, principalmente na parte da responsabilização pela prática de crimes, acaba parecendo que foi tudo muito lógico. Olha, vamos fazer assim, agora vamos mudar, como se não existissem outros interesses por detrás que motivaram essa mudança na forma de responsabilizar crianças e adolescentes. Então, se inicialmente nós tínhamos uma etapa diferenciada, onde crianças e adolescentes e adultos eram tratados da mesma forma, às vezes com alguma limitação, tão somente em relação àqueles que são totalmente inimputáveis, daqueles que começam a responder, isso tinha uma razão de ser, né? Antigamente se imaginava que criança era tão apenas um adulto em miniatura. Por isso que não raras vezes você encontra quadros daquela época onde as crianças são retratadas com roupas de adulto, com rostos esquisitos que não se amoldam àquele corpinho pequeno, porque no imaginário da sociedade era aquilo que a criança era, um pequeno adulto. E da adolescência ninguém se falava, nem se cogitava a existência de um período de transição de criança para adolescente. Então, por que era importante, por que era interessante economicamente para a sociedade que se considerasse crianças e adolescentes da mesma forma que consideravam os adultos? Porque naquela fase era muito importante a mão de obra de qualquer tipo de possibilidade. Ou seja, era necessário que fosse ofertada mão de obra para a execução das atividades do Estado, independentemente da sua qualificação. Não é por outras razões que, os escravos já eram tratados como coisas. Então, pouco importa se era uma criança, um adolescente ou um adulto escravo. Aquele escravo, ele era uma propriedade de determinada pessoa e ele iria trabalhar e ia ser punido da forma que o senhor de engenho ou aquele outro latifundiário, seja lá que for o trabalho dele, gostaria que ele fosse responsabilizado, com chicotada, seja lá como for. E isso você colocaria até criança e adolescente para trabalhar. Outras formas de punição, como por exemplo a pena de galés,
que seria uma pena de trabalho em barcos, um trabalho forçado, também era utilizado por crianças e adolescentes, principalmente por conta da expansão marítima que tinha naquela época, e como o navio era utilizado, os barcos, era uma forma utilizada muito recorrentemente para poder fazer viagens, era muito importante você ter uma mão de obra barata para poder fazer esse trabalho que o Estado necessitava. Então era uma lógica que você não precisava remunerar as pessoas. Você simplesmente colocava as pessoas que você entendia por subalternas para serem subjugadas e, mediante coação física, fazer com que elas exercessem determinados trabalhos, que poderia ser tanto por forma de escravidão quanto por forma penal. Então a escravidão fica nos limites da propriedade dos donos, né, dos grandes proprietários de terra, eles mesmos fazem o que quiserem, e aqueles que são tidos como homens livres, ou crianças livres, ou adolescentes livres, seriam chamados pelo Estado para realizar os seus serviços. Pois bem, a sociedade mudou. O que mudou na sociedade? A sociedade ela foi se industrializando e com isso a mão de obra desqualificada ela perde o seu interesse na sociedade. Aos poucos a gente passa a querer cada vez mais que a pessoa que trabalhe dentro de uma fábrica, dentro de um estabelecimento que tenha cada um responsável por fazer determinada atividade, ele seja disciplinado. Ele seja feita uma conformação daquela pessoa para que ele respeite determinada ordem e para que ele possa realizar determinadas atividades de maneira rotineira. Então não funciona mais aquela ótica de responsabilizar alguém penalmente e dar chicotada nas costas dele para ele fazer. Por que não funciona mais? Porque isso é caro, é dispendioso para o Estado ter alguém ali para ficar o tempo todo batendo na pessoa e fazendo com que ela aja de determinada forma. Passa muito mais a ser interessante você transformar essa pessoa, fazer com que ela tenha um interesse em produzir aquilo, fazer com que ela seja disciplinada ao ponto de cumprir determinadas ordens e que você reduza ao mínimo o número de pessoas que passem a ficar vigiando esses funcionários, o que isso traria maior lucro para a empresa. Se vocês já leram o Vigiar e Punir do Foucault, que é uma das obras obrigatórias para o texto de filosofia, ou vocês ainda não leram, mas vão ler, talvez já viram alguma coisa, vocês vão ver que é exatamente desse período que eu estou falando. É da transição das penas, principalmente das penas de suplício, mas também de trabalhos obrigatórios que nós tínhamos antes, e a introdução desse novo sistema que é a penitenciária, que é a prisão. A penitenciária vem de penitência, que é uma forma que os próprios monges, padres tinham para que eles se autoflagelassem, ainda que de pequena forma, dentro de um local fechado, circunscrito, para que eles simplesmente entrassem em contato com Deus. Então a penitência seria a clausura que o padre, o monge, ele faria, e que por conta disso ele mesmo pagaria essa penitência em relação ao divino. A pena de prisão, ela só surgiu agora, muito embora as prisões sempre tivessem sido utilizadas ao longo do tempo. Só que essa prisão, ela nunca tinha sido usada até então como a pena. Ela era utilizada como meio de contenção da pessoa para fins de julgamento ou para que a pena pudesse ser executada. Então, durante toda a nossa Idade Média, onde nós tivemos trabalhos forçados, mas também nós tivemos os suplícios, penas de morte e tudo mais, se utilizou muito a pena de prisão para conter a pessoa antes do seu interrogatório. Então, se no interrogatório você utilizava técnicas de tortura, muitas vezes a prisão vinha com um complemento para você tentar deixar a pessoa mais maleável para que ela confessasse ou dissesse que confessa, ainda que ela não tivesse feito aquilo que ela fez. Ou ainda uma pessoa que espera o seu destino de uma pena de morte que eventualmente foi aplicada. Nesse momento a pena de prisão ela passa a ser interessante. Nesse momento agora da virada do final do século XVIII para o século XIX. Por que passa a ser interessante a pena de prisão? Exatamente pela razão que eu trouxe para vocês. A economia ela mudou. A economia hoje, naquela época, não precisava mais de pessoas que trabalhassem mediante violência. Ela precisava de pessoas disciplinadas que trabalhassem então apenas por conta de uma coação moral ou de uma necessidade. E a prisão veio junto com o cárcere
e estabelecimentos de saúde e a escola como entidades para poder implicar a disciplinarização das pessoas, tornar corpos dóceis. Então a pena deixou de ser simplesmente retribuição, simplesmente demonstração do poder do soberano, passando a ser uma forma de imposição de uma determinada estratégia sobre o corpo das pessoas. Com a prisão, a pessoa ela acaba sendo disciplinada em sua totalidade. Não é à toa que nós usamos a palavra instituição total. Quando a pessoa ela acorda, dorme, come, tem que realizar todas as suas atividades dentro do mesmo estabelecimento, ela rigorosamente tem que cumprir os horários que aquelas pessoas que estão encarregadas pela disciplina do estabelecimento colocaram para ela. O diretor do presídio, os carcereiros e por aí vai. Então, horário para acordar, horário para dormir, horário para, às vezes, até no banheiro. Né? Campos de concentração, por exemplo, são do começo do século passado. E denunciava-se situações em que até horário para ir no banheiro as pessoas tinham. Horário para comer, não pode comer mais do que colocar no seu prato, não pode comer menos também do que colocar no seu prato e guardar para depois ou passar para o colega. Regras rigorosamente estipuladas para as pessoas para que elas aprendessem a se comportar dessa forma. E assim que elas saíssem do cárcere, elas se comportassem da mesma forma quando elas forem procurar trabalho. A escola, na verdade, vem como a primeira forma de socialização das pessoas. Então, antes as escolas não eram da forma como a gente tem hoje, de uma forma mais tranquila. Como que nós temos hoje? São fileiras, colunas, um professor que às vezes está num tablado, né, num local mais elevado, ele fala para todos os outros, normalmente é um monólogo, enfim, não se abre para perguntas, né, é um conhecimento que vem de cima para baixo, e no final você vai ser avaliado, vai ter um exame, onde é o professor que vai dar a nota que você merece. Antes não existia esse tipo de forma de ensino. Antes as formas de ensino eram variadas, como por exemplo rodas, ou então locais onde você tinha pessoas de diferentes idades, diferentes graus de conhecimento, e uma pessoa ia ensinando para outra. Então essa forma de imposição de um conhecimento de cima para baixo, ela também tem um objetivo. O primeiro é padronizar o conhecimento de todo mundo. O segundo é também criar desde logo uma disciplina, para que as pessoas saibam quem é o professor e saibam desde logo que, além do pai, eles também têm outras pessoas para respeitar. Para que quando eles tiverem que ir para uma oportunidade de trabalho, eles sabem que o patrão vai ser a continuidade do professor, que vai ser a continuidade do pai. É aquela pessoa a ser respeitada e que não pode ser desobedecida. Se a escola não conseguiu dar um jeito nisso na criança, tem a prisão para isso. Aí para o adulto, né? Aí seria a prisão que teria essa mesma finalidade. Nesse momento nós temos um período que se chama de escola correcionalista. O que diz essa escola correcionalista? É uma escola penal, né? E o que caracteriza uma escola penal? São um grupo de pessoas que têm o mesmo pensamento sobre como devem ser aplicadas as penas, como devem funcionar o direito, e que por conta disso eles acabam disseminando esse pensamento para alunos, enfim, né? Torna-se uma escola. O que essa escola correcionalista ela trouxe de novo para a sociedade? Então, economicamente, nós tínhamos a questão de que era importante que a sociedade se tornasse mais disciplinada, porque em ter uma sociedade mais disciplinada nós conseguiríamos ter pessoas mais dóceis que trabalhariam mais facilmente nas nossas fábricas. Tá, como que nós vamos fazer as pessoas acreditarem nisso? O Foucault também no Vigiar e Punir, ele traz o poder sempre vinculado ao saber. Então você sempre tem um conhecimento que ele passa a ser produzido e disseminado, que ele precisa ser fornecido para as pessoas para que elas comecem a aceitar as formas de dominação e inclusive achar alguma coisa como normal. E você vai acabando reproduzindo as coisas que te são passadas, você nem sabe a razão pela qual aquilo te é passado, te é visto como normal e você às vezes nem questiona esses poderes que nos atravessam, essas microfísicas do poder. E nada mais interessante do que
um discurso forte para poder fazer esse conhecimento ser disseminado. E qual é o discurso mais poderoso que nós temos? É o discurso jurídico. Por quê? Porque é um discurso que vem do Estado para a população e que, além de tudo, para aquelas pessoas que não se contentarem com o discurso apresentado, existe uma sanção respectiva para poder reafirmar esse valor que foi apresentado pelo Estado. Então, nada mais intuitivo de que se parece mais interessante para o Estado uma determinada forma de política, que se comece a adotar determinada forma de conhecimento e que, da mesma forma, se passe a realizar determinada forma de conhecimento jurídico que passe a ser disseminado na sociedade. E esse conhecimento jurídico, por forma do correcionalismo, ele trouxe a seguinte questão. Até então, se questionava muito sobre a escola clássica e a escola positivista do direito, positivismo jurídico do direito. Então era aquele dualismo, se nós teríamos livre-arbítrio, se nós na verdade seríamos determinados, se a pena teria que ser meramente retributiva, se a pena na verdade deveria ter que servir a alguma finalidade curativa. O correcionalismo ele vem como se fosse uma vertente do positivismo criminológico. Então ele pega muito dessa questão do determinismo que os positivistas eles teriam, só que ele não para por aí. Ele tenta trazer como convincente a sua perspectiva, dizendo que tanto faz se nós somos determinados ou se nós temos livre-arbítrio. A minha teoria serve para todos. E como é que funciona essa teoria? Essa teoria ela parte de 3 pressupostos. O primeiro é que aquela pessoa que comete um crime, ela é alguém ela é alguém que tem algum problema. Se as pessoas são determinadas pelo meio social, ou por questão biológica, ou seja lá o que for, se as pessoas são determinadas, o criminoso ele tem algum problema de determinação. Porque dentro da cadeia de determinações que ele teve, ele acabou cometendo um crime. Então tem algum problema dentro da estrutura de determinações dele que fez com que ele viesse a cometer um crime. E se nós mantivermos essa pessoa solta, ela vai continuar cometendo crimes, porque ela foi determinada a cometer crimes. A perspectiva do livre-arbítrio partia de outro pressuposto. Não, a pessoa é livre, ela tem uma alma, enfim, ela tem alguma coisa que ela pode decidir por ela mesma, não é determinada, ela pode escolher. Os correcionalistas, e aí eu pego por exemplo o Dorado Monteiro, que foi um expoente na Espanha, ele falava o seguinte: olha, eu não quero saber se a pessoa é livre. Se de fato ela é livre como os clássicos estão dizendo, então ela tem um vício na liberdade dela. Porque ela não está conseguindo se autodeterminar da forma que o direito gostaria que ela se autodeterminasse. Então, seja uma falha na determinação, seja uma falha na possibilidade de se autodeterminar, essa pessoa que cometeu um crime, para os correcionalistas, seria uma pessoa que tem uma falha, uma pessoa débil, uma pessoa doente, uma pessoa menor. É alguém que tem alguma coisa que ela não é tão completa quanto as outras pessoas que compõem a sociedade. Então o primeiro paradigma que eles tomam, até vou pegar minhas anotações aqui. Mas ele toma aquela pessoa que comete o crime, vamos botar assim, o autor, ele é um possuidor de uma patologia social. Então, no pensamento do Dorado Monteiro e dos outros correcionalistas, a sociedade seria um todo orgânico, como se fosse um corpo. O crime seria uma patologia, seria uma doença que esse corpo eventualmente tem. A pessoa que comete um crime, ela seria um portador de uma patologia social. Ele seria um doente, seria alguém com um problema. Se ele tem um problema, como é que a gente cura uma doença? A gente dá um remédio. Então nós temos a pena como remédio social. E precisa de alguém para ministrar esse remédio. Alguém não toma um remédio simplesmente porque acha que está doente, ou não deveria. Né? Alguém precisa prescrever esse remédio.
No caso, o juiz. Então, no caso, o juiz seria o médico social. É a lógica correcionalista, é a lógica que acabou introduzindo dentro do mundo jurídico a razão pela qual a gente passou a entender que as pessoas elas têm que ser modificadas e não mais simplesmente serem punidas como retribuição. Então o autor é um possuidor de uma patologia social que precisa de um remédio social e, portanto, precisa de um médico social para poder cuidar desse carente, desse coitado que tem algum problema, que não conseguiu se autodeterminar. O Dourado Monteiro, ele nega a concepção de Garófalo e outros do positivismo criminológico que viam a existência de um criminato. O que seria um criminato? Um crime que seria crime em todos os tipos de sociedade porque ele é tão assim, característico que ele poderia ser reconhecido facilmente por todo mundo como um crime. Ele nega isso. Ele nega sobre qual argumento? Sobre o argumento de que o crime é uma construção social, e isso os clássicos já diziam, e até aí dá certo. O crime, na verdade, são escolhas que o legislador faz sobre aquilo que vai ser proibido ou não. Tanto que um crime pode ser tanto algo que uma pessoa bondosa ou uma pessoa cruel poderia praticar em determinada sociedade. Então, tanto seria o criminoso, tanto seria o autor do crime aquele que matasse alguém, se a lei assim disciplinasse de tal forma, como seria uma pessoa bondosa que eventualmente largasse o exército, porque acha que não seria justo ter que matar outra pessoa. Então, tanto faz se o crime ele traz uma conduta que para todos possa ser considerada ruim ou para alguns possa ser considerada boa. Crime é aquilo que a sociedade diz que é. Só que se a sociedade é um corpo único que precisa ser protegido, tanto faz as razões, se são razões bondosas ou razões ruins. O importante é que nós sempre evitemos que situações danosas ao bom funcionamento da sociedade aconteçam. Olha que interessante, quando você coloca esse tipo de explicação, você acaba tirando até qualquer tipo de controle daquilo que o próprio legislador disse que é crime. Embora de fato o crime seja um construto social, é o que o legislador diz que ele deixa de fazer uma crítica sobre aquilo que deveria ou não ser criminalizado. Ele deixa totalmente abstrato para o legislador escolher o que ele quiser. Pois bem, vocês assistiram aquele filme Laranja Mecânica? Então, fica a recomendação para quem não assistiu. Vocês lembram que em determinado momento, o cara lá, qual é o nome dele mesmo? Vocês lembram? Bom, o principal, vocês lembram que ele é preso e que em determinado momento ele se voluntaria para participar de um projeto que era novo, que ele queria ser curado, porque disseram para ele que ele tinha um problema, que ele poderia ser curado? E aí abrem os olhos deles e a todo custo tentam modificar quem ele é para ele passar a ser outra pessoa, uma pessoa melhor? Então o que fazem? Abrem os olhos dele com pinças e ficam pingando o colírio para que ele não possa fechar os olhos de jeito nenhum. E começam a passar várias imagens de coisa que ele gostava, então cenas de morte, de estupro e coisas do tipo, e dando choques ou fazendo algumas coisas com que ele se sentisse mal. Então a cada estímulo positivo que ele tinha no visual, ele tinha um estímulo negativo no corpo, que fazia com que ele passasse mal vendo aquilo. Com o tempo, por conta dos estímulos corpóreos que ele teve, toda vez que ele via uma cena de agressividade ou de sexo, ele se sentia mal com aquilo, e ele passava mal e ele vomitava. Então com isso você transformou a pessoa. Não estou dizendo que o nosso sistema queria transformar pessoas desse jeito, o nosso sistema queria transformar as pessoas para o trabalho. Tanto que as pessoas tinham que seguir rotinas, tinham que seguir fileiras, seguir ordens de uma determinada pessoa. Mas é mais ou menos aquilo ali do que acontecia. A ideia do correcionalismo era: vamos curar essa pessoa, vamos tratá-la e torná-la melhor. O que é tornar melhor? Tornar um igual com todos os outros nós. Então dizem que alguns do correcionalismo eram simplesmente inocentes. Eram pessoas bem intencionadas que na verdade não tinham uma noção daquilo que o sistema penitenciário significava. Dizem que o Dourado Monteiro era um desses. Com certeza, os chefes de estados que se valeram desse tipo de doutrina não eram tão inocentes como a gente poderia supor, pelo menos no Dourado. Provavelmente tinham um interesse certo. O interesse econômico está sempre por detrás de todas as questões que envolvem o Estado. E o aparelho jurídico é simplesmente mais um dos instrumentos que o Estado possui.
Então vamos lá. Então o autor, ele é um possuidor de uma patologia social. Então já não era mais interessante nesse momento você bater, ou você, né, aplicar um suplício nessa pessoa, ou mesmo matá-la. Porque se ela praticou esse crime sem saber do que se tratava, não é culpa dela. É culpa da sociedade, que não deu uma boa socialização para ele. Ou é culpa de algo genético dele, que precisa ser melhor trabalhado. Então, pelo menos uma das questões positivas que vieram aqui com o correcionalismo é que você fez uma crítica contundente à pena de morte. Porque, dizia Dourado Monteiro, de nada adianta eu matar essa pessoa que cometeu esse crime porque ela foi determinada, sendo que outras pessoas, na exata situação dele, vão praticar da mesma forma. Porque o que é criminoso é o meio, não é a pessoa. A pessoa foi contaminada. Então essa é uma crítica positiva que a gente pode destacar. De todo o resto, a gente tem várias críticas a fazer. Então, ele tem uma doença e ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado. Quando vocês têm uma pessoa que tem uma doença, que ela precisa de uma cura, o médico, que é aquela pessoa que vai avaliar e prescrever a receita, ele pode estar limitado sobre alguma forma no melhor tratamento que ele vai dar para o paciente dele? Não, né? O Código de Médica Ética, inclusive, o Código de Ética Médico, diz inclusive que ninguém pode interferir na questão médica, porque receitar medicamentos é um ato médico, só o médico pode fazer. Ninguém pode interferir no que o médico pode fazer. Nesse momento o juiz veio pensando da mesma forma. O juiz, na condição de médico social, se via no substituto do médico ou no substituto do pai como aquela pessoa que iria dar o melhor para aquela pessoa que está na frente dele. Então, se eu sou o juiz e eu vou dar o melhor possível para essa pessoa, eu não posso estar limitado por leis. Eu não posso estar limitado por normas, constituições, leis ou qualquer outra coisa que diga o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Porque afinal das contas, o que eu estou fazendo é para curar essa pessoa. É no melhor interesse dela. Olha, a gente vai chegar, né? É no melhor interesse da pessoa que eu estou olhando. Então, se é no melhor interesse da pessoa que eu estou olhando, eu posso inclusive aplicar o remédio social em casos que o crime não tenha nem acontecido. Porque se o crime é uma manifestação da patologia social que o autor possui, eu posso eventualmente já descobrir, já verificar que aquela pessoa tem patologia social antes mesmo dela mostrar, antes mesmo de a gente ter algum sintoma. O médico consegue fazer um prognóstico daquilo que vai acontecer. Então você teria a possibilidade de aplicação de penas antes mesmo que qualquer crime tivesse acontecido. Ou as penas não teriam limites nenhum, porque a pena deveria ser imposta na medida em que o juiz achasse que é a mais adequada no caso em concreto, e ela deveria durar o tempo que o juiz achasse que deveria durar. Nesse momento também, o médico social, o juiz, ele passa a ser incorporado, ele passa a ser ajudado por outros saberes, outros conhecimentos. E aí, infelizmente, nós temos também a utilização de outros saberes para legitimar a máquina estatal. Como, por exemplo, o caso dos assistentes sociais, dos psicólogos e também dos médicos. Então, por exemplo, nós temos o caso lá no criminológico dos médicos que fazem um exame criminológico para ver se ele vai reincidir ou não, coisa e tal. Quem estudou o mínimo de criminologia crítica sabe que é um absurdo você virar para o médico e falar para ele colocar no relatório se ele vai voltar a delinquir ou não. Se na sociedade todos cometemos crimes em vários momentos e só alguns são selecionados, de que me adianta eu escrever que ele vai reincidir se na verdade toda a sociedade vai reincidir? Ou mais, tem um professor, é o Alvino de Sá, ele é professor da USP de criminologia e ele durante muito tempo, como psicólogo, ele se prestou a fazer esse tipo de relatórios. E ele sempre costuma dizer que, bom, o que você faz numa análise de criminológico? Você verifica se a pessoa que você está analisando tem algumas características. Dentre elas, por exemplo, a agressividade. Só que olha só, não é porque uma pessoa, a pessoa fala, não, porque a pessoa tem um gene da agressividade, né, coisa e tal. Não é porque a pessoa é agressiva que ela vai praticar um crime contra alguém, né? Bom, primeiro que todo mundo pratica crime, mas, enfim, tirando essa parte, né? Não é porque ela é uma pessoa agressiva que ela vai praticar um crime agressivo.
Na verdade, você pode ter uma pessoa super agressiva. Se você der um bom estudo para ela e colocar ela para trabalhar na bolsa de valores, ela vai ser um ótimo profissional. Porque você precisa de agressividade nesse meio. Se você coloca ela para ser empresária, talvez ela seja um excelente profissional. Vocês conseguem imaginar um empresário que não seja agressivo? Que não tome medidas rápidas? Que não tente tomar medidas de maior lucro, ainda que sejam inseguras? É inerente da função você ser agressivo. E a agressividade também pode ser utilizada para roubar um banco, né? Então, se realmente isso daqui funcionasse e a pena ela visasse o melhor interesse para que essa pessoa fosse útil, qual que vocês acham que seria a melhor pena para uma pessoa que rouba um banco? Faz aqueles projetos, né? Um negócio meio 11 Homens no Segredo. Vocês acham que seria colocado numa cadeia? Ou dar uma faculdade de administração de empresas para ele? Como que essa pessoa se inseria melhor na sociedade? Colocando ele numa faculdade de administração de empresas. Com certeza. Então a questão da pessoa ela ter ou não uma personalidade agressiva não significa nada. Até porque tem muitos crimes que são praticados sem personalidade agressiva. Como, por exemplo, pequenos furtos, né, que são feitos na clandestinidade. O estelionato. Estelionato você precisa ainda de uma inteligência. Ah, essa pessoa, né, tem uma inteligência. Inteligência legal, boa, bacana. Só que ela tá te tapeando, tá virando presídio e dizendo que tua mãe tá presa, né? Então, o médico nunca vai poder dizer se a pessoa vai cometer crime ou não. E se ela for estritamente, né, na linha da criminologia crítica, ela vai dizer que todos vão cometer crimes de novo. Que invariavelmente crime, né, na nossa sociedade a gente tem mais crime do que a gente sabe que existe. Então, no final das contas, todos seríamos criminosos, para sempre estaríamos presos. Nós hoje temos 700 mil pessoas presas, mais ou menos, né, contando inclusive pessoas em regime aberto. Se efetivassem todos os mandados de prisão em aberto, nós teríamos mais de 1 milhão de presos. Uma sociedade de um pouco mais de 200 milhões de presos equivaleria, se eu não me engano, algo referente a 0,5% da população carcerária. Se fosse perder todo mundo, ia estar a sociedade inteira lá dentro. Então, quando um psicólogo se presta a fazer um exame criminológico dizendo que a pessoa vai reincidir, que ela não tem condições de sair, ela não está fazendo o trabalho dela. Aliás, o trabalho do psicólogo não deveria ser de verificar condições. Na verdade, o trabalho do psicólogo sempre deveria ser um trabalho de saúde. Para que sai o psicólogo? Para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que ele atende. O que está fazendo um psicólogo quando ele faz um exame criminológico? Está piorando a qualidade de vida da pessoa que ele atende. Ou seja, o trabalho do psicólogo não é ficar verificando se ele tem causas perigosas. Assim como o trabalho do psicólogo não é ficar conversando com a criança e repetindo as palavras para o juiz naquela escuta diferenciada. Isso daí é pegar o psicólogo e falar para ele fazer trabalho de investigador de polícia. Ou fazer o psicólogo ter o serviço de alguém da comunicação. Isso aí é desvirtuamento da função do psicólogo, e do médico, e do assistente social. Mas todas essas carreiras, infelizmente, se prestavam para auxiliar o juiz médico social. É nesse momento, e aí sempre vai lembrando de infância e juventude, a gente não tem o tempo todo relatórios psicossociais. Então, aqui no Alto Infracional a gente também vai ter um monte de relatório psicossocial que vai acompanhar a vida inteira. Quando a gente fala de infância e juventude, a simetria é absoluta. Principalmente quando a gente fala da época do menorismo, da época da situação irregular, dos códigos de menores de Melo Matos e de 79. Ou seja, dos códigos de 27 e de 79. Como é que funciona nessa lógica menorista? Nós temos um autor, que ele é possuidor de uma patologia social. Nós temos um menor, que é alguém que vale menos do que a maioria das pessoas. Eu vou até mudar de cor aqui. Nós temos um menor, e aí nós mudamos a palavra, com déficit socioeducativo. Olha que interessante, quando a gente fala esse tipo de informações, nós não estamos tentando verificar ou confirmar a existência, ou reprovar o ato. Nós estamos reprovando a pessoa. Uma das máximas garantistas do Luiz de Ferraioli é justamente que o direito penal ele deve ser do fato e não da pessoa. Por quê? Porque nós precisamos analisar o que a pessoa objetivamente cometeu. Nós não podemos responsabilizar fulano ou fulana porque ela é negra. Embora por muito tempo se fez isso. Ou porque ele tem uma deficiência física.
ou porque ele tem uma cara meio esquisita e aí o Lombroso já achou que parecia um deficiente, já tinha uma cara de criminoso nato. Nós não podemos culpar a pessoa, nós não podemos responsabilizar a pessoa simplesmente pelo que ela é, nós temos que responsabilizar a pessoa pela conduta que ela cometeu. Mas aqui nós temos a responsabilização, a gente não chama nem de responsabilização, né? Pena, né? Médio social, coisa e tal. Nós temos a verificação do déficit socioeducativo de um menor. Tanto que nos códigos de menores nós tínhamos aplicações restritivas de liberdade, né, de liberdade, mesmo nos casos em que adolescentes não tenham cometido infração nenhuma. Então temos menor com déficit socioeducativo. Que remédio que você aplica para eles? Medida socioeducativa. E quem é o médico social? É o juiz. Antigamente, juizado de menores. Equipe multidisciplinar. E por aí vai. Então, como é que funcionou isso na época do menorismo? Até peguei aqui o código comentado de menores, para que ninguém veja que eu estou, né, ninguém achar que eu estou mentindo. O artigo 2º do Código de Menores de 79 diz que para efeitos desse código considera-se situação irregular o menor. Eu vou ser mais conciso porque é grande. O privado de condições essenciais à sua subsistência, a vítima de maus tratos ou castigos imoderados, aquela pessoa em perigo moral devido a encontrar-se de modo habitual em ambiente contrário aos bons costumes, aquele que estiver privado de representação ou assistência legal pela falta eventual dos pais ou responsável, aquele que tiver desvio de conduta em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária, ou o autor da infração penal. Olha que interessante isso, né? Com desvio de conduta em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária. É aquele adolescente que não está se adaptando às regras impostas pela sociedade. Ele precisa de um jeito, a gente precisa tratar ele, a gente precisa cuidar dele. Por quê? Porque senão quando esse menino crescer, ele vai ser um revoltado. Ele não vai aceitar as condições que o patrão for dar, ele vai querer ficar fazendo greve, vai querer ficar fazendo protesto, vai querer ficar pulando catraca, um monte de coisa. A gente precisa dar um jeito nesse povo. Artigo 38, que fala sobre a liberdade assistida. E já existia esse instituto na época do Código de Menores. Era medida socioeducativa também? Medidas. Eles usam o nome medidas. Diferentemente da liberdade vigiada, prevista no Código de Melo Matos, a liberdade assistida é deferida também a menores que não tenham sido precedentemente internados como autores de infração penal ou com desvio de conduta. A presença desses entre os menores em situação irregular explica-se justamente pelo enfraquecimento da autoridade familiar, aqui substituída pela do juiz, com seu poder de coerção, figura invisível, mas convocável a intervir, se necessário, no desenvolvimento da aplicação da medida. Ou seja, os pais não estão conseguindo dar conta do menino, leva lá para o juizado de menores, aplica a lei de liberdade assistida no adolescente, manda um psicólogo, assistente social ficar de olho nele, em cima dele. Artigo 40, sobre internação. 41. O menor com desvio de conduta ou autor de infração penal, com desvio de conduta, ou autor de infração penal, poderá ser internado em estabelecimento adequado até que a autoridade judiciária, em despacho fundamentado, determine o desligamento, podendo, conforme a natureza do caso, requisitar parecer técnico do serviço competente e ouvir o Ministério Público. Ou seja, tanto faz se naquele momento você praticou um ato infracional ou se simplesmente você está demonstrando uma inadaptidão de conduta. O importante é colocar você dentro de um estabelecimento onde você seja padronizado. Que estabelecimento é esse? Os antigos reformatórios. Os antigos, olha como o nome ele é ambíguo, né? O que é o reformatório? Reformatório é o local para você ficar recluso? É o local para você aprender? Não, é o local para você ser reformado.
Ou seja, você tinha um problema, você precisa ser reestruturado para a gente... Reestruturado para quê? Qual é a finalidade? E aí veio o ECA, né? Veio o ECA, garantista, coisa e tal, mas não muito, né? O ECA, ele trouxe várias novas interpretações, várias novas garantias, regras, mas ele não mudou muito a regra do que temos aqui. Nem o ECA mudou, que é uma questão a ser debatida, e nem a interpretação que continuou sendo feita da lei mudou também. O que faz com que isso daqui esteja vivamente na cabeça das pessoas que lidam com o sistema socioeducativo. Então hoje nós não falamos sobre o menor com déficit socioeducativo. Tem muitos que falam adolescente com déficit socioeducativo, como se ele ainda tivesse algum problema. A medida socioeducativa, né? Então antes era só medida, agora virou socioeducativa. E o juiz continua sendo juiz, mas com a equipe técnica. Eu trouxe alguns pedaços de acórdãos que a gente tem por aí no nosso tribunal, já com o ECA, para vocês verem como isso não mudou muito de lá para cá. Eu não vou ficar fulanizando o debate, dizendo qual é o nome do desembargador, não sei o quê, porque olha, isso é tão estrutural, todo mundo que decide dessa forma. Então tanto faz quem é o nome da pessoa, depois se quiser vocês verificam lá. TJSP, apelação cível. Ah, sim, porque os atos infracionais eles são tidos como apelações cíveis, né, os recursos. Apelação cível, número 0000656. Acho que isso deve estar disponível para todo mundo encontrar no site, porque eu fiz na pesquisa de jurisprudência, sem por senha nenhuma, então acho que deve estar aberto ao público. Traço 30.2015.8.26.0616. Esse é um acordo que eu vou falar agora, ele é de agosto desse ano. Aspas. A conduta de cada apelante teve igual cota de causalidade. E por isso, projetou uma personalidade desviada do sadio amadurecimento pessoal. O que é o amadurecimento pessoal sadio? O que é uma personalidade desviada? O que é uma personalidade considerada normal? O que é o normal? Porque numa sociedade como a nossa excludente, onde todo mundo é assaltado toda hora, normal é praticar crime. Normal é traficar. A polícia está aí na guerra às drogas, já faz a truculência que a gente sabe que tem e continua do jeito que está. Normal é isso. Principalmente para quem vive naquela situação. O que é normal? O que é normal para mim pode não ser normal para você. Então quem é que tem essa régua para saber o que é normal? Normal sempre vai partir do subjetivismo da pessoa que está falando. Vai partir desse cara aqui, ó. Esse cara vai dizer o que é normal. Esse cara de classe média alta, classe média alta, que vai dizer de cima para baixo o que é normal e o que não é. E se você não for normal, você tem uma patologia social. E por isso eu vou introduzir uma medida para você, para que você seja normal. Como é que você vai fazer isso? Botando ele na Fundação Casa, uma unidade de internação, como for. A conduta de cada apelante teve igual cota de causalidade. E por isso projetou, ou seja, é o crime que está significando, né? O ato infracional projetou uma personalidade desviada do sadio amadurecimento pessoal. É como se o ato infracional fosse um sintoma daquela personalidade já degenerada que o adolescente tivesse. E aí você vai lá e aplica doce medida. Esse da STJ, ó, HC 38337. Esse é de 2005. Aspas. As medidas socioeducativas têm função protetiva e pedagógica, de caráter tutelar, afastando o adolescente da criminalidade e buscando corrigir os rumos do seu comportamento. Olha que bonito que é o juiz, né? O juiz aplica medidas para poder ter o melhor interesse do adolescente. Isso não se chama medida protetiva para vocês? Né? O que a gente viu até agora? A gente viu formas de, com direitos violados, ou antes de ter direitos violados ainda, na forma da prevenção, você ir lá e você aplicar medidas para o melhor interesse da criança. Tanto que naquele momento você poderia aplicar qual medida você quisesse.
Porque aquilo não está significando uma restrição de liberdade da pessoa que você está destinando as medidas. É algo em favor. Quando você fala de socioeducativa, você não pode ter o mesmo pensamento. Porque cada medida socioeducativa, apesar de você até poder dizer que ela tem um cunho pedagógico, e sempre questionemos qual é a finalidade pedagógica, nós sempre temos um cunho retributivo também. Por quê? Primeiro porque você vai aplicar essa medida como resposta a uma infração, como resposta à lesão a um bem jurídico alheio. E se você aplica essa resposta, nós estamos falando de uma sanção negativa. Lembra quando a gente fala de sanção negativa, sanção positiva, sanção premial? Quando que a gente aplica uma sanção positiva? Quando a pessoa faz uma coisa certa. Então você vai lá e isenta o cara de imposto. Por quê? Porque está certo e isso mesmo tem que ser feito. Quando a gente aplica uma sanção negativa, quando você quer desestimular uma conduta. Então, se você aplica uma medida dizendo que você está aplicando pelo bem dele, isso é totalmente controvertido. Como que você vai aplicar uma medida dizendo que é para o bem dele, sendo que ele praticou uma conduta que seja tentatória contra bem jurídico alheio? Ou seja, você está dizendo que é isso aí, pratique mais, porque assim você vai conseguir se dar bem. Se medida socioeducativa fosse boa, os juízes colocavam seus filhos lá dentro. Se medida socioeducativa fosse boa, além das ações de vaga em creche que eu faço, eu teria ações de vaga em Fundação Casa. Porque seria algo que as pessoas procurariam para deixar seus filhos baderneiros. Inclusive a classe média paulistana, a elite paulistana, do Brasil inteiro, faria filas para colocar seus filhos ali dentro. Eu nunca vi uma unidade de internação de adultos, de ricos, nem de classe média alta. Ou seja, essa história de dizer que medida socioeducativa é para o bem do adolescente, que tem desembargador que já chegou a escrever, e eu já li isso daí, que o adolescente tem o direito subjetivo à medida socioeducativa, e que a Defensoria Pública estaria atrapalhando a efetivação da proteção desse adolescente. As medidas socioeducativas têm a função protetiva e pedagógica. Não, protetivo não tem. Protetivo é você colocar ele num programa, num projeto, e você dar tratamento adequado para a família dele. Pedagógico, bom, tem gente que diz que na retribuição você tem certa pedagogia, mas existem outras formas menos gravosas de pedagogia. De caráter tutelar, você é minorista. Você não fala mais de etapa tutelar, você fala agora de respeito aos direitos. Você não tem que tutelar nada. Afastando o adolescente da criminalidade e buscando corrigir os rumos do seu comportamento. Olha que bacana. Então a medida socioeducativa para o ministro, ele serve para corrigir os rumos do seu comportamento. Então o que significa que se eventualmente eu tiver condições financeiras e eu quiser contratar um professor para me ajudar, eu dispenso a medida socioeducativa? Não, mas é para o meu bem. Eu contrato alguém, não tem problema. Tem gente que fala, não, a pena é pro bem do próprio adolescente, porque ele faz uso de drogas e ele precisa ficar longe desse meio. Não, fica tranquilo. Olha, eu vou contratar um segurança para me acompanhar. Não preciso dessa medida, muito obrigado. Então o que eu quero mostrar para vocês é que o tempo todo esse discurso correcionalista, ele é falacioso, porque ele vende um discurso para vocês, quando na verdade o discurso real é outro. A gente fala que é o discurso ideal, ou o discurso formal, que é esse que é apresentado para o Estado e apresentado pelos nossos doutrinadores mainstream, para a sociedade, sendo que na verdade o Estado faz uma coisa muito diferente, que é o encarceramento e é a violação diuturna de direitos de adolescentes. Então você vende a ideia de que a medida socioeducativa seja uma coisa positiva, que ela é um remédio social para esse adolescente, que ele precisa dessa medida, mas na verdade você está cerceando direitos. E qual é a finalidade de você esconder isso? Primeiro que você tenta evitar todos, método social. Primeiro que se você está aplicando uma medida que é o bem para o adolescente, você evita o controle rígido de regras e garantias que eventualmente você tiver. Vamos fazer uma simetria aí com a medida de segurança. Qual o maior problema da medida de segurança? O entendimento de que medida de segurança não é pena. Medida de segurança é um bem para o deficiente, ou para a pessoa em sofrimento mental. Pô, que legal, Esse bem que eu tenho que ficar 2 anos necessariamente ali para depois poder ser avaliado se eu posso sair ou não. Mas se eu sou doido e eu preciso sair no dia seguinte, por que eu tenho que ficar 2 anos? Se o médico falou que eu tenho que ir embora. Não é? Não faz sentido.
Se é pro meu bem, por que é uma porcaria as instalações? Por que eu não posso ter visita de quem eu quiser a qualquer momento? Se vocês estão lá para cuidar de mim. Não é uma restrição de direitos. Só que quando você chama de outra coisa, isso mais antigamente, né? Nem tanto agora. Mas você diz que não cabe HC. Porque não é uma prisão. Isso aqui é outra coisa. E doutor, isso aqui é outra coisa. Você que não estudou sobre o assunto. Né? Você proíbe que você passe alguns conceitos de direito penal também para essa questão de socioeducativo, ou para medida de segurança, ou progressão de regime, como livramento condicional, como limite máximo da aplicação do tempo de restrição de liberdade, como prescrição. Não tem pretensão de punir, aqui a gente quer cuidar dele. Ah, que bom, então eu cuido de mim mesmo em casa. Esse aqui também é do Tribunal de Justiça de São Paulo. É o HC 990 10 466 110 dígito 2. Esse aqui é o número mais antigo, né? Se bobear foi até eu que impetrei esse HC, porque depois eu descobri que quem impetrou ele foi a minha ex-chefe. Então se bobear talvez até tenha sido eu. Foi em 2010. Não, 2011. O assunto é adolescente que faz uso de drogas. Ele não estuda e ele perambula pelas ruas e faz pequenos furtos e vive em situação de mendicância. Assim, aquele caso típico de pessoa em situação de rua, totalmente miserável, enfim. Aspas. A segregação, nesse passo, é salutar e necessária para retirá-lo do ambiente nocivo em que está inserido, afastando-o, assim, do convívio marginal. Tudo em perfeita consonância com a proteção integral prevista no ECA. Tadã! Olha como a proteção integral foi utilizada para mascarar a mesma forma de conduta que você tinha na situação irregular. Nós estamos pegando essa pessoa que está em desvio de conduta, porque, pelo amor de Deus, furto não é para internar, né? Depois a gente vai ver no artigo 122 do ECA que uma das hipóteses de internação são infrações graves contra a pessoa, violência ou grave ameaça contra a pessoa, reiteração de atos infracionais graves ou então descumprimento de medida. Não tem furto não é grave. E o adolescente foi internado por furto. Por quê? Pelo estilo de vida dele e não por conta do que ele praticou. Ele foi punido por quem ele é e não pelo que ele fez. É a mesma coisa do que o Código de Menores está colocando aí sobre desvio de conduta. Ele está indo para uma instituição total para ficar com a liberdade restrita, não porque ele praticou um delito. Até praticou, mas não é um delito que possibilita a internação. Mas é por conta da conduta desviada dele. Que, por sinal, não tem nada a ver com culpa dele. Porque provavelmente, se ele tivesse condições, ele não estaria na rua mendicando. Ele não estaria ali cometendo pequenos furtos, sei lá para quê, talvez para sobreviver. Porque se ele pedia dinheiro na rua, quem mora na rua provavelmente não tem um tênis Nike, ainda que ele possa roubar. Por quê? Porque um rouba do outro. As necessidades são outras, né? Não é isso daí. A segregação desse passo é salutar e necessária para retirá-lo do ambiente nocivo em que está inserido. Vocês lembram dos princípios que a gente estudou de medida protetiva? Eles se aplicam todos aqui. Intervenção mínima. Excepcionalidade, brevidade. Isso daí já entra na Constituição, você está totalmente certo. Excepcionalidade, brevidade, todas as vezes que se tratar de medida restritiva de direitos, de liberdade. Mas além disso, estou falando dos princípios que a gente viu no ECA. Nós temos a intervenção mínima. O que significa intervenção mínima? Você tem que atuar com a medida menos gravosa possível para atender os interesses daquele adolescente. Então, se você está analisando aqui, não o furto que ele praticou, porque o furto até seria passivo de uma responsabilização, uma prestação de serviço de comunidade, uma liberdade assistida, aí depende do caso. Mas se você está analisando a vida pregressa dele, você não está analisando o fato que ele cometeu. Você está analisando a situação de vulnerabilidade que ele se encontra. Situação de vulnerabilidade, você tem que aplicar as medidas protetivas do ECA. Se é o caso, coloca ele num acolhimento institucional, né, se chegar a esse limite. Melhor ainda se você encontrar os pais dele, conseguir dar um amparo, conseguir fortalecer essa família para retirar ele de lá. Agora não me vem dizer que você está aplicando internação porque você é uma pessoa boa e o adolescente faz jus a isso. Porque é salutar e necessário para ele. Você está aplicando porque você está limpando a cidade. Professor, vamos falar assim dessa anomalia de vontade que o juiz ele interfere diretamente
E ele faz alguma coisa dentro de um padrão de observância dele, de vida dele. Então, se está fora daquele padrão de vivência dele, é mais fácil comigo. Sim, e mais do que isso, às vezes a situação até pode estar fora do padrão de vida dele, mas não é a resposta penal que você tem que dar, é a resposta da assistência social. Eu achei na escola correcionalista eles partiam do princípio do direito natural e dessa história, dessa ética, da moral, baseado no panteísmo, entendeu? Acho que esse é o problema maior. Isso. Entendeu? O correcionalismo se pautou muito no panteísmo, como você falou, aí que vem a raiz dele. E por que eu falei do Dourado Monteiro? Porque o Dourado Monteiro é espanhol. E no surgimento do correcionalismo ele se deu na Alemanha. Só que na Alemanha ele não frutificou muito. Por que ele vem governar a Espanha? Por conta da cultura católica que tinha naquele país. Então você conseguiu unir muito a questão caritativa, dentro da assistência social caritativa com a questão do preso. Então você consegue juntar isso e você começa a mascarar a razão pela qual você está deixando as pessoas presas. Sempre foi uma função econômica. No caso, é a preparação de mão de obra de reserva. Quando você tem as medidas educativas, vocês vão ver isso lá na última aula com a Fernanda, vocês vão ver a execução das medidas educativas. E aí quando o adolescente está na unidade de internação, uma das funções, uma das atividades que você tem ali para o adolescente é a preparação para o trabalho. Que tipo de preparação para o trabalho? O que eu falo aqui para vocês, tem caráter pedagógico, de certa forma, de medidas educativa? Até tem. Só que qual é o critério de pedagógico que a gente está falando aqui? Qual é o parâmetro socioeducativo que nós estamos querendo colocar para essa população majoritariamente pobre que está sendo colocada nas unidades de internação? Vocês sabem o que os adolescentes eles aprendem de trabalho dentro das unidades de internação? Muitas vezes os adolescentes, meninos, eles são obrigados a fazer bijuteria, manicure. Eu sei de eventuais críticas feministas que nós podemos fazer sobre desconstrução de gênero e coisa e tal. Só que nós estamos falando da população mais pobre do Brasil, embrutecida, que não tem o menor conhecimento do que a gente está falando. E quando você coloca uma molecada numa sala para ficar fazendo bijuteria, imagina como isso soa na cabeça do adolescente. Porque você não está lá com um professor dizendo, olha, vamos desconstruir gênero, é assim que funciona. Não, você está dando um trabalho e está xingando ele. O adolescente muitas vezes ainda encara esse tipo de trabalho como mais uma humilhação que ele sofre. Outros tipos de trabalho que costuma ter, quando tem panificação, trabalhos artesanais. Que tipo de profissionalização essa pessoa vai ter quando ele sair da Fundação Casa? Primeiro que ele vai sair da Fundação Casa se ele se formar direitinho lá no estudo, com o diploma da Fundação Casa. Ainda que ele não tenha antecedentes, porque essa é uma coisa positiva. Ele vai ter um diploma da Fundação Casa. Corta quantos que não dariam emprego para alguém com diploma da Fundação Casa. Ele vai sair de lá sem nenhuma experiência de trabalho prévia. Ou se teve experiência prévia, foi um trabalho informal. Lavar carro, entregar pizza, alguma coisa do tipo. Então ele provavelmente vai para o primeiro emprego dele remunerado. Ele vai fazer o quê? Trabalho manual, fazer pão. É ruim fazer trabalho manual, fazer pão? De jeito nenhum. Agora vamos imaginar que o nosso sistema penal, o nosso sistema socioeducativo, ele realmente é igualitário? Vamos pensar que o filho da classe média também comete crime? E o filho da classe média estava querendo fazer direito. Ele vai ter profissionalização ali para poder estudar para direito, para estudar para medicina, para estudar para engenharia? Não, ele vai aprender a fazer pão. Por quê? Porque quem cai ali dentro tem que depois fazer pão. A medida socioeducativa, o parâmetro socioeducativo que existe, ele tem a classe média. O parâmetro socioeducativo para você dizer, olha, essa pessoa está contra a normalidade, é um parâmetro da classe média. Mas quando você retorna essa pessoa para a sociedade, você não está pensando no parâmetro de classe média, você está pensando no parâmetro da classe baixa. Você está preparando essa pessoa para ela depois poder batalhar no mercado de trabalho junto com as outras pessoas que você considera como sendo socioeducadas corretamente? Não, você vai jogar elas para a mão de obra desqualificada. Então quando a gente coloca esse tipo de padrão dentro das unidades de internação, isso eu estou falando só da questão do trabalho, imagina a questão do ensino, de como que é precarizado de todas as formas. Tem aula. Mas eu não sei a qualidade do ensino que é colocado lá dentro.
lá dentro das unidades de população casa. Essa turma, quando sai de lá, ela vai sair para fazer trabalhos manuais. Ou seja, o sistema socioeducativo não é pensado para todas as classes sociais. Ela é sempre pensada para o pobre. O que, realisticamente, não está errado. Porque a porta de entrada é só a porta de entrada para pobre. O sistema seletivo, vocês estão vendo isso com o Palhuca, né? Vocês estão vendo isso nas aulas de criminologia, de direito penal. Então aqui é mais um exemplo de como, na verdade, o nosso sistema é feito para esse tipo de pessoas. Para as pessoas mais vulneráveis, mais miseráveis, e assim o sistema vai se reproduzindo e se replicando. Nós vamos vivendo da fantasia de que crianças e adolescentes não acontece nada se você cometer crime, como se realmente fosse um mundo de faz de conta, como se tudo fosse muito bonito, como se fosse muito legal cometer ato infracional. Tem uma professora, inclusive, aí, que ela escreveu um artigo dizendo que visita íntima para adolescente é um absurdo, porque isso motivaria os adolescentes que não podem frequentar motéis a praticar crimes, e assim eles seriam internados, e assim eles teriam visita íntima e fariam da unidade de internação um motel. Professora, doutora. Então a gente vê que na nossa realidade a gente não está discrepando muito do que a gente tinha ali, tanto na nossa etapa minorista, quanto pelo que a gente tinha também na escola correcionalista para os adultos de forma geral. Para os adultos isso daqui já foi descartado. Ninguém pensa mais em ressocialização do preso. A ressocialização ficou para trás. Hoje, de que adianta eu ressocializar se tem um excedente de pessoas, não tem emprego para todo mundo? Hoje, você não prende para que a pessoa ela fique melhor e ela possa trabalhar e ser disciplinada e coisa e tal. Você prende para isolar, né? No mercado onde você não consegue mais absorver mão de obra, no mercado de consumidores falhos, quanto mais gente na sociedade, pior. Então você o quê? O que você faz com os excluídos? Você bota ele ali no canto. Não é por essa e outras razões que privatização de presídios é uma coisa que está vindo e vai ficar. Aumento das penas é uma coisa que cada vez está mais acontecendo. Você vai ver, daqui a pouco vai ter projeto de lei para aumentar o tempo máximo de pena de 30 para mais alguma coisa. Cada vez mais estão querendo dificultar a progressão de regime. Infelizmente a lógica é essa. É uma lógica de super encarceramento, é uma lógica de depósito de pessoas no cárcere para que eles fiquem ali e não incomodem tanto as pessoas de bem. Os adolescentes ainda têm essa falácia, né? E só finalizando aqui a parte do médico social, o juiz ele não está sozinho. Então ao lado dele ele tem pelo menos outros 2 profissionais para ficar ratificando tudo que ele fala, que é o psicólogo e o assistente social. Às vezes tem um agente da saúde e um agente de segurança também. Então o que acontece? Quando o adolescente ele é internado, ainda que provisoriamente, é realizado um relatório pela equipe multidisciplinar da unidade de internação. Pelo menos aqui em São Paulo é chamado de relatório polidimensional, não sei como é aqui em outros lugares. E nesse relatório você tem exposição, você tem uma dissecação desses profissionais de como vocês avaliam essa criança, ou essa criança não, como você avalia esse adolescente. Ele teve problemas familiares, aos 12 anos os pais se separaram, ele já fez uso de drogas, a casa é de alvenaria, ele tem sífilis, ele se comportou aqui dentro. Para que você precisa dessas informações se você vai responsabilizar ele pelo ato que ele praticou? Quando a gente analisa as teorias legitimantes, as teorias críticas da pena, vocês chegaram a ver co-culpabilidade já? Qual é o grande ponto negativo da co-culpabilidade? É que você ainda parte de um ponto de vista etiológico, né? Você ainda está tentando descobrir o porquê que essa pessoa cometeu um crime. Então você fala, olha, o Estado também teve uma parcela, né? A co-culpa, né? Então o Estado também tem uma parcela aqui no cometimento do crime. Esse é o ponto negativo. O ponto positivo é que você traz o Estado, traz para o julgamento questões de outras ordens para eventualmente poder diminuir a pena da pessoa, né? Então quando você faz análise do 59 do Código Penal, das circunstâncias pessoais, coisa e tal, é sempre prejudicial, é sempre muito complicado você agravar a pena da pessoa pelas suas circunstâncias pessoais.
Porque se você estiver agravando a pena por circunstâncias pessoais, você não está julgando o fato, você está julgando a pessoa. Isso é o direito penal do autor. Isso não é direito penal do fato. Agora, quando você utiliza circunstâncias pessoais da pessoa para diminuir a pena dele, isso se chama individualização da pena. Porque você está responsabilizando ele sim pelo fato que ele praticou. Ele vai ter a pena dele. Só que você está eventualmente tirando alguma coisa, considerando a co-culpabilidade de outros entes que fizeram com que ele chegasse naquele ponto. A cada dia mais a ciência vai caminhando para apontar que nós somos determinados. Que nós somos determinados todos sabemos. A questão é saber se nós somos totalmente determinados ou se somos parcialmente determinados. Se eu der um soco em alguém, talvez a pessoa me reaja. Então ela foi determinada por mim porque eu agredi ela primeiro. Então todos somos determinados. A questão é saber se somos todos determinados. De qualquer forma, nós sabemos que nós somos determinados de alguma forma. Então, se o Estado falhou em várias medidas preventivas e de violações de direitos dessa pessoa, e isso motivou com que a pessoa praticasse aquele ato depois, eventualmente a pena deveria ser mitigada. Porque a responsabilidade pela prática do ato não veio então apenas dele, veio do Estado que é falho também. Se os relatórios se prestassem exclusivamente a isso, bacana, nós temos algo que reduz danos, nós temos algo que pode favorecer. Mas o problema é que aí vem o relatório e fala, olha só, o adolescente que tinha negado anteriormente em juízo, olha só, o adolescente ele confessou aqui pra gente e blá 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 blá. O que o juiz faz? Condena baseado na confissão que ele fez no relatório para o psicólogo. Que deveria estar sobre o segredo, o sigilo profissional. Eu bato nessa tecla. Se o adolescente te confessa alguma coisa, se você é padre, se você é psicólogo ou alguma coisa do tipo, você tem um sigilo profissional. O adolescente não confessou, o que mostra que ele ainda é imaturo e não desenvolveu criticidade. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. E aí o que você faz? Olha como você inclusive está regredindo mais ainda. Você coloca ele dentro de um sistema que se ele não confessar, você vai dizer que ele não tem crítica e que por isso ele é imaturo. Não chega a ser a tortura medieval. Mas você não está aprendendo para ele confessar? Como que você está fazendo isso? De uma forma mais sutil. Olha só, aqui tem a tia, né? Uma psicóloga, ela é boazinha, ela fala diferente. Ela não é brava que nem o promotor, o juiz. Ó, assistente social. Lembra da assistente social? Aquela que te ajuda a conseguir o benefício? Ela é legal, você pode confiar nela. Ela vai lá e bota que você confessou. Ou então outras questões como essa que eu falei agora. Não desenvolveu criticidade. Usou droga aos 12 anos. Nem usa mais. Fumou maconha uma vez na vida. Né? E aí você vai tendo outros saberes que, na verdade, principalmente no juramento ético que eles fazem ao se formar, eles deveriam zelar pela melhoria de qualidade de vida das pessoas, e eles estão se prestando a deixar a gente presa por mais tempo. Então, se isso servisse para poder ajudar a pessoa e mitigar a eventual responsabilidade fria, tão apenas no ato que ela cometeu, para mostrar para o juiz, olha, mas essa pessoa tem uma vida por detrás. E foi por isso que ela chegou aqui, beleza. Agora o problema é que eles usam isso para piorar a situação. Então você está aplicando pena pelo que ele é, e não pelo que ele fez. Esse que é o grande problema que a gente tem aqui. Então a gente tem todo um sistema que ele tem um verniz garantista no ECA, mas que na prática você ainda tem o entendimento de que o adolescente é uma pessoa menor, que vale menos, que por conta disso o juiz ele tem que se sentir na posição de médico ou de pai, substitutivo do pai, para aplicar aquilo que é o de melhor para ele, porque afinal das contas ele tem um problema, ele precisa de um remédio, ele precisa de uma coisa benéfica. E para coisas benéficas eu não posso ter restrições. Então, que restrições que a gente não pode colocar na infância e juventude? Prescrição não existe. Não, por quê? Pretensão de punir? Não tem pretensão de punir. É pretensão de melhorar a vida dele. Você vai negar? Defensoria, você vai negar o melhor interesse da criança? O STJ já sumulou dizendo que tem prescrição na medida socioeducativa. É uma súmula motivada depois de tantos e tantos HCs da Defensoria de São Paulo. Só não determinaram como que essa prescrição vai ser feita. Isso eu vou trabalhar com vocês depois. Ação penal privada. Ou ação penal mediante representação. Não precisa disso daí. O ECA não traz essa possibilidade. Então é tudo no Ministério Público.
Não, mas olha, o adulto, ele teria a possibilidade da pessoa querer ou não representar na calúnia. Não, aqui é o Ministério Público que entra. Por quê? Porque não é punitivo, aqui é para curar ele, para melhorar a vida dele. É para educar. Estou lá fazendo audiência. Doutora, mas não tem prova, não sei o que. Doutor, a liberdade de assistir é boa. Vai ficar acompanhando ele, vai ver se ele está na escola. Não é ruim não. É bom para ele. Dá pro seu filho, né? No dos outros é fácil, não é verdade? Então nós temos várias questões que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula e das próximas, que eu vou desmistificar para vocês como que o discurso formal é e como é na prática. E além disso, coisas que nós deveríamos melhorar. O sistema de garantias dos direitos dos adolescentes aqui envolvendo o processo socioeducativo, ele deveria sempre ser visto como um motivo de inveja para os adultos. Se não fosse isso, não faria lógica nenhuma você ter a maioridade penal, correto? Se eu tenho um dispositivo na Constituição que fala que crianças e adolescentes não responderão na forma da lei penal, mas na forma da legislação própria, e aí eu venho com uma outra lei e eu dou um tratamento mais gravoso ao adolescente do que aquele que seria dado ao adulto, pelo amor de Deus, revoga a Constituição, eu quero um tratamento de adulto. Não é? Então, para que o dispositivo da maioridade penal faça algum sentido, o tratamento conferido a crianças e adolescentes tem que ser mais brando ou, no máximo, igual àquele conferido aos adultos. E isso em todas as vertentes, processual e material. Acontece que o ECA ele é muito... ele silencia muito em algumas coisas. E isso dá margem à interpretação de que, como nós estamos falando de um sistema sui generis, nós não deveríamos aplicar a mesma lógica do processo penal. Aliás, tem muito também essa questão de esse daí veio do penal, ele não sabe nada. Doutora, a lógica aqui é outra. A lógica é prender todo mundo. Mas lá também é, doutora. Lá também é. Então, o que acontece? Nessas lacunas que eventualmente surgem, entende-se que não, aqui é meio conceito aberto, a gente pode fazer mais ou menos como for, porque aqui é do melhor interesse do adolescente, a gente pode... É o que eu falei para vocês logo nas primeiras aulas. Direito é garantia, forma é garantia. Eu quero todas as formas que você me der. Então até já vou adiantar um pouco para vocês. A regra número 54 das diretrizes de READ, lembra que a gente tinha... Lembra que está no edital de vocês, de São Paulo e também de alguns outros? Tem algumas diretrizes, né? Tem as regras de Beijing, tem as regras de Riad e também as de Tóquio. Também as de Bangkok podem ser interessantes, né? Mas a regra 54 das diretrizes de Riad, ela foi o primeiro diploma normativo a dizer com todas as letras que de forma alguma deve ser dado o tratamento mais gravoso a adolescente em situação igual a um adulto. Depois disso a gente teve também a lei do SINASE. A lei do SINASE trouxe o mesmo dispositivo, dessa vez colocando ali, né, na nossa leizinha para qualquer operador do direito, né, não ter dúvida nenhuma. Aí alguns questionam, mas o SINASE é uma lei só de execução. Mudar o ECA para dizer o óbvio. Mas no SINASE, no artigo 35, vocês também encontram essa disposição, dizendo que nenhum tratamento mais gravoso ao adolescente pode ser dado se ele estiver numa situação em que o adulto também tiver. E disso você traz todas as garantias processuais e também todas as garantias materiais. Então o sistema socioeducativo ele sempre deveria ser visto como atrativo, como motivo de inveja. Ele deveria partir do básico, que é o processo dos adultos, e a partir daí ter coisas a mais, porque eles merecem uma proteção integral, que os adultos não têm, e que seus doutrinadores foram trabalhando e forem vendo que é interessante, coisa e tal, vai adequando o sistema penal, o sistema processual penal, para que sejam incorporadas para os adultos também aquelas diferenciações que tem no processo dos adolescentes. Infelizmente a gente tem que lidar no dia a dia com o contrário. Nós nos vemos com um direito menor, um direito caído aos pedaços, meio concha de retalhos, que ele não fala sobre todas as coisas. A gente precisa ficar lutando para aplicar as garantias dos adultos. E naquilo que a gente tem de diferenciado, muitas vezes ainda se aplica de forma errada. Isso aí a gente vai ver tudo ao longo do caminho, tá?
Eu coloquei aqui na lousa o nome de alguns autores que eu acho que são interessantes caso vocês queiram dar uma olhada em doutrina de ato fracional. Então assim, de novo, o primeiro ponto mais importante que vocês têm que olhar nos estudos é o edital. Ponto número 1. Então vai estudar o ECA, vai ver as regras de Beijing, as regras de Riad, as regras de Tóquio, as regras de Bangkok, vai ver a Constituição. Isso daí é o mais importante. Segundo lugar, o livro do ponto a ponto, que traz o roteirinho ali para vocês. Querendo ir além, esses daqui são doutrinadores que eu recomendo. O Alexandre Moraes da Rosa, que é o juiz de Santa Catarina. A Ana Paula Mota, que é uma professora do Rio Grande do Sul. O João Batista da Costa Saraiva, que ele foi juiz também por bastante tempo no Rio Grande do Sul, hoje ele é advogado. A Karine Esposado, que é professora da Federal do Sergipe. E esse livro aqui, que é da Daniele Rinaldi Barbosa, com o Tiago Santos de Souza, que são 2 defensores públicos aqui de São Paulo. Então são 2 livros que vale a pena para vocês complementarem, principalmente para ver essa questão que eu abordei com vocês hoje. Eles são bem incisivos em tudo isso que a gente está falando. O João Batista também ele avança, ele trata mais de outros casos depois. São todos livros muito bons, né? A Karine Esposado traz umas coisas mais relacionadas à dogmática também. Qualquer um desses daí vocês vão estar muito bem garantidos. Bom, por enquanto é isso. Vamos terminar por aqui e depois continuar? Sim. Então tá bem, até mais.